bendito, obrigado por esta hora na tua presença. Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui, diante do Senhor, para estudarmos a tua palavra, para adorarmos o teu nome. Senhor, nos abençoe na leitura da tua palavra nesta hora. E não permita, Senhor, que o diabo impeça que entendamos a tua palavra, ao ouvir, ao ler, para que consigamos saber a vontade do Senhor para a nossa vida. Que seja desbloqueado, ó Pai, toda intenção do diabo e seus demônios de nos atrapalhar a adorar o teu nome, de nos atrapalhar a ouvir a tua voz. Senhor, abençoe-nos nesta hora, cada um que está aqui presente de nós neste momento, e também os irmãos que ainda não chegaram. Seja a mão do Senhor sobre cada um deles. Também, Senhor, abençoe a vida de Luciene e da mãe dela, Dona Creuza, que fizeram cirurgia esta semana. Seja sobre a vida delas, na recuperação da saúde física de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então Romanos capítulo 8, primeiro versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos falar juntos esse pedaço aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos agora ler, declarar, cada um também, a esse mesmo versículo. Cada um faz essa mesma declaração. Em voz alta ou em silêncio? Não, em voz alta. Portanto, então, cada um de cada vez agora. Tá. Começa lá com o Daniel, Larissa, depois Joel. Vai você também. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Aí o que nós vamos ver, eu pensei em destacar a questão da condenação, que ela não existe. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então eu vou me esforçar para a gente encaminhar nessa palavra, que o capítulo 8 até o versículo 17 especifica bem a diferença entre os que andam na carne e os que andam no Espírito, os que se inclinam para a carne e os que se inclinam para o Espírito. É a mesma coisa da palavra de Jesus dita aos fariseus e aos saduceus que conversavam com ele, aos judeus. João capítulo 3, você vai ver daqui a pouco, e João capítulo 8, que ele diz o quê? Vós sois filhos do diabo. E aqui Romanos 8, nessa classificação, está concordando com o que Jesus falou. Dizer que alguns andam no Espírito, ou se inclinam para o que é do Espírito, e alguns se inclinam para o que é da carne, está dizendo exatamente isso. Os que se inclinam para o que é da carne, pelo menos que se inclinam conscientemente e intencionalmente, são os filhos do diabo, como Jesus disse para os judeus.
E os que se inclinam para o que é do Espírito, não é? Intencionalmente e conscientemente, são os tais filhos de Abraão, como era a conversa de Jesus com os judeus, e que são os filhos de Deus, são estes. E enquanto nós estamos vendo, então, juntos, vamos ficar pensando sobre nós mesmos. Como hoje de manhã mesmo eu comecei novamente a pensar sobre mim mesmo nessa leitura. Como é que eu estou nas minhas inclinações, né? Como elas estão. E aí eu que já tenho em Cristo a certeza que não há nenhuma condenação para mim, porque procuro andar segundo o Espírito, não segundo a carne, muito embora não conseguindo ser perfeito, como a própria Bíblia diz, mas eu posso me perguntar como é que eu estou no nível do meu esforço, como o próprio apóstolo Paulo diz em outras partes da sua carta, a carreira que nos está proposta, não é? Como ele diz, que todos correm, não é? Mas nem todos chegam. Aí eu fico me perguntando como eu estou com a minha carreira nesta jornada da vida aqui na terra, nas coisas que eu me inclino. Eu estou mais para me inclinar para o que é da palavra de Deus, para o que é do céu. Volto a lembrar de John novamente, né, o livro do céu, já sabemos do conteúdo dele. As minhas inclinações estão como as dela, ou estão mais para o mundo, que é do mundo, as necessidades do mundo, como é que eu estou? Aí, enquanto a gente vai lendo a palavra de Deus, especialmente essas 4 ministrações que vamos fazer, cada um de nós vai pensando então sobre nós mesmos, né? Não é uma avaliação de acusação, nem de condenação, é uma avaliação de verificação, né, para melhorarmos, não é? Para melhorarmos cada vez mais o nosso empenho com Deus. Então é isso, a inclinação do Espírito e a inclinação da carne. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte, pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É como está no início do versículo 1, não é? A justiça que se cumpriu em nós quem? Que procuramos andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Versículo 4: para que a justiça da lei, estou repetindo, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok, vamos ler. Aí, vocês anotam aí, então, no final aí do versículo 4, 1 João 2,15. 1 João 2,15. Tem o pensamento do apóstolo sobre essa questão do que é carne e do que é espírito, na linguagem que ele usa, diferenciando de mundo, a carne como o mundo. 1 João 2,15. E tendo feito um açoite, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele. Aqui já aparece uma classificação. O amor de Deus não está naquele que ama o mundo, ou seja, que ama a carne, né? Que vive na carne. É 2 João 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui está classificando, está diferenciando, né? O amor do Pai não está em quem anda segundo a carne, ou seja, a mesma coisa que andar no mundo. É como ele está dizendo, não amar o mundo, ou seja, o que é da carne. Vou ler o versículo 16 também. Pois tudo o que há no mundo... De qual? 1 João? 1 João 2,15 que a gente está. Agora no versículo 16. Pois tudo o que há no mundo... Aí vem as coisas que há no mundo, a gente já sabe. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Esses 3 elementos regem o mundo, regem a sociedade caída, né? Concupiscência, já sabemos, é maus desejos, ou todo desejo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, o mau desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida são os 3 elementos que faz a sociedade funcionar. Ela funciona nessa base, nesse tripé. A sociedade que se inclina para o que é da carne, que não se inclina para o que é do espírito. Ela vive dentro desse perímetro. Ela vive nessa base. Isso é uma base social, é uma base de comportamento. Soberba da vida, desejo dos olhos, cobiça da carne. Esse é o padrão de sociedade caída, né? Elas funcionam nessa visão de existência. É o que a palavra de Deus, no caso, vem nos chamar a atenção para não entrarmos nessa visão de vida. Gálatas 5 também é para ali das cartas. Ele está aqui mais para baixo também. Que aliás são Gálatas 5 são as manifestações das obras da carne, né? Vamos ler então logo Gálatas 5, já que o João está falando ali. Vocês podem até acrescentar aí do lado aí, Gálatas 5. Do lado que de João? Onde vocês escreveram lá em Romanos. Em Romanos. Arruma um lugarzinho para escrever. Gálatas 5. Gálatas é conhecido. Então, como ele diz, para não amar o sistema do mundo, né? Para não ter inclinação para o que há no mundo. Eu vou ler outra vez aqui, talvez não tenha gravado ali um texto, né? De Gálatas 5, a partir do versículo 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não é? Então, a inclinação para as obras da carne, como está aqui, é a questão de Romanos 8, versículo 1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que andam segundo o Espírito, que não andam segundo a carne, essa carne que manifesta essas obras que está aqui em Gálatas 5,17. Ou que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que obedecem 1 João 2,15,
que está dizendo para não amar o mundo, que o mundo ele funciona, não é, com a soberba da vida, com os maus desejos dos olhos e com os maus desejos da carne. Essa inclinação para o mundo dessa forma, ela classifica quem são os filhos do diabo, que vivem segundo a carne e não segundo o Espírito. O outro versículo de Romanos 8 é versículo 6, no caso. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ok? Então, vamos ler agora Tiago 4, de 3 a 4. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aí está. Por isso que aqui no final do versículo 6 de Romanos está dizendo que a inclinação da carne é morte. Por quê? Toda pessoa que é inimiga de Deus vai restar para ela a morte, não é? As que são amigas do mundo, amigas do mundo, é o que Tiago está dizendo. E ele faz essa comparação de adultério, porque ele está falando da igreja, daqueles que confessam Jesus. Como pode alguém dizer que é discípulo de Jesus e fazer o que ele diz para não fazer? E não fazer o que ele diz que é para fazer. Então é comparado ao adultério, uma infidelidade, não é? A comparação que Tiago faz aqui, chamando os crentes a quem ele escreve de adúlteros e adúlteras, porque estão fazendo orações a Deus para receberem bênçãos para outras finalidades. Até eu tenho uma gravação que eu já coloquei aqui na igreja, os irmãos têm lá nos DVDs de uma mensagem de Jonathan Edwards, e ele explica bem essa palavra do Tiago, quando o Tiago diz adúlteros e adúlteras, não é? Ele fala assim: como poderia um homem aceitar a sua esposa lhe pedir coisas para ela e ela pegar essas coisas, o dinheiro, e gastar com um amante? Qual esposo que vai aceitar isso? Qual marido que vai aceitar isso? Dar dinheiro à sua esposa para ela se divertir com outro homem, não é? E é a mesma coisa que a comparação que Deus faz através do apóstolo Tiago, chamando a igreja de adúlteros e adúlteras, porque fazem orações, buscam a Deus com interesses próprios e até para se divertir com o mundo. Então essa é uma comparação que ele faz dessas pessoas que têm inclinação para a carne, inclinação para o mundo e não inclinação para o Espírito, né? Lê, Joel, outra vez esse texto de Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aí está essa palavra de Tiago, que é na verdade uma
advertência para aqueles que se inclinam para o que é da carne. O outro versículo que nós vamos ver de Romanos 8 é o versículo 11. Versículo 11, relacionado à inclinação do espírito para o espírito e para a carne. Inclinação esta que mostra a característica de quem é filho de Deus e de quem é filho do diabo. Quem é filho de Deus se inclina para o que é do espírito, para o que é do céu. Quem é filho do diabo se inclina para o que é da carne, para o que é do mundo, né? E então, o versículo 11 de Romanos 8: se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito Santo, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, que é Deus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, né? A inclinação do Espírito ou para o Espírito, o resultado dessa inclinação será o que? A vivificação da nossa vida, trazer de volta o nosso espírito que estava morto por ocasião do nosso pecado. Então, o apóstolo Paulo vai desenvolvendo aqui esse tema, assim, a inclinação para o Espírito de Deus é uma inclinação que produz vida e paz, e que no final resultará na ressurreição dos mortos, resultará na vivificação do nosso corpo mortal para um corpo glorioso e para a vida eterna. Esse é o caminho para a inclinação do Espírito, não é? Mas ele faz a pergunta assim, ele fala aqui de uma condição. Ele diz assim, né, iniciando o versículo 11: se o Espírito, se, essa palavrinha aí, inicial, no versículo 11, é muito importante, porque ela indica uma condição, né? Se o Espírito de Deus estiver habitando em nós. Se Ele não estiver habitando em nós, não poderemos ter a nossa vida vivificada, porque esse Espírito só habita em quem tem inclinação para o Espírito, para o que é do Espírito. Então não tem como o Espírito de Cristo habitar em quem está com a mente cheia de mundo, cheia de carne, cheia de matéria, cheia do que é daqui. O Espírito Santo não pode habitar. Então, por isso que ele faz a pergunta: se o Espírito está, então Deus vivificará nossos corpos. Na ocasião final de todas as coisas, quando Deus Pai e Filho, Jesus, fizerem a declaração do nosso nome para nos chamar de volta, conforme está em João 5:44, eu acho, né? Chegará a hora em que os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho do Homem. Mas se o Espírito de Deus não esteve nessa pessoa, ela ouvirá a voz do Filho do Homem para a condenação, não para a vivificação. Se a vida dela foi de inclinação para o que é do mundo, para a manifestação da carne, de Gálatas 5:16 em diante, se foi para a manifestação de desobediência de 1 João 2,15, ela não poderá ser vivificada, porque Deus vai verificar se o Espírito dele, o Espírito do seu Filho, habitou em nós enquanto vivemos na terra. Se assim não foi, então ele não poderá vivificar os nossos corpos para a redenção, para a eternidade, para a glória, mas sim para a condenação, os tais nos quais o Espírito Santo não estiver habitando. Então ele traz essa condicional aqui, né? E então nós vamos parar aqui. Vocês vão anotar aí, no finalzinho do versículo 11, Ezequiel capítulo 37.
Ezequiel capítulo 37. Eu não vou ler ele agora, não, vou deixar para domingo, próximo encontro. Eu quero fazer essa parte de Romanos mais devagar um pouco, para haver bastante entendimento. Ezequiel 37, a maioria das pessoas conhece esse evento. É uma ocasião em que Deus dá a Ezequiel uma visão, aquela visão do vale de ossos secos. É tremendo, é maravilhoso aquela visão. Aí vocês vão lá em casa então, Romanos 8 todo, Ezequiel 37, mais esses textos que a gente colocou aí, para poder Deus ir trabalhando no nosso coração, não é? E em Ezequiel 37 a gente vai se lembrar, ó, o detalhe dos documentários da vida de Israel. Quando os irmãos forem ler Ezequiel 37, vai lembrar do que Deus faria com Israel se ele não fosse obediente. A visão do vale de ossos secos, na verdade, diz respeito primeiramente à nação de Israel. Tudo que aconteceu com Israel e tudo que acontece hoje está resumido na visão do vale de ossos secos, que é a Ezequiel 37. Tanto nas dificuldades que Israel sofreu e vem sofrendo até hoje, como também no próprio texto de Ezequiel 37, tem a promessa de viver novamente. Aquilo que era seco, tornar-se maduro, ou tornar-se a ficar verde novamente. Ao mesmo tempo que a visão fala da ruína e destruição de Israel, ela mostra também a promessa da possibilidade de ressuscitar, de revigorar, né, todas as coisas, tanto na nação presente como nas questões posteriores da volta de Jesus para a vivificação do corpo, na promessa aqui de Romanos 11 também, e para toda a nossa vida, no nosso presente também. O texto de Ezequiel 37 é maravilhoso, né, aquilo que está ali. E pretendo, não sei se vai ser domingo, se der tempo, de falar o máximo de detalhe que eu puder, a relação da visão de Ezequiel 37, não só da nação de Israel, um pouquinho, não muito, porque vocês que viram o documentário vão entender, mas para nós, eu sempre olho, quando estou lendo Ezequiel 37, eu vejo, eu fecho os olhos e penso na minha geração, na minha família imediata, nos meus parentes, na minha cidade, e pergunto a Deus o que eu posso fazer de melhor para que esse vale de ossos secos que está em torno de mim, e em alguns detalhes eu mesmo no meu interior consigo perceber áreas de ossos secos, para modificar isso, modificar esse ambiente, porque Deus não quer isso. Aí Deus fala para Ezequiel: sopra aí, profetiza aí. E nós, enfim, vamos estar fazendo sobre nós mesmos, sobre a cidade, nossas famílias. Vivemos um ambiente semelhante a essa visão que Ezequiel teve, né, do Vale de Ossos Secos. É tremenda a visão. E trazendo ela para a palavra do apóstolo Paulo em Romanos 8, e ele destaca a inclinação do espírito e a inclinação da carne, vamos ver claramente que a inclinação da carne vai produzir em nosso coração um vale de ossos secos, de morte, conforme, eu acho que é o versículo 6, não sei, de Romanos 8, ele fala ali: a inclinação da carne produz a morte. E quando se fala em ossos secos,
Está se falando de morte, de cemitério, de sepulcro, de jazido, né? De jazido. Como Jesus disse em Lucas 4, verso 16 em diante, que o Espírito de Deus estava sobre ele para ele trazer de volta os que estavam nos jazidos, na região da sombra da morte, na pedra do sepulcro.